Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Psiquiatria Cotidiana. Eu já estou aqui como âncora, vou pedir o Puxo abrir a nossa tela aqui, recebendo, logicamente, nosso psiquiatra, o Dr. Regis Barros. E hoje nós vamos fazer aquele programa especial, até porque você mandou algumas perguntas aqui para a gente no nosso e-mail, psiquiatriacotidiana@gmail.com, está aqui na tela. Escreva, faça perguntas, faça sugestões de pauta, e hoje nós vamos falar sobre transtorno bipolar. Tem muita gente que considera isso como um monstro, uma incógnita, uma frescura ou não. Para isso está aqui o nosso psiquiatra, Dr. Regis Barros. O que é exatamente o transtorno bipolar, Dr. Regis? Seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, prazer em estar aqui com você, Valdir. Ok. Esse bate-papo entre dois carecas, não é isso? Não é? Né? Nossa confraria. Nossa confraria dos carecas. Na verdade, o transtorno afetivo bipolar é uma patologia psiquiátrica bem prevalente, né? Que é caracterizada por polos diferentes de humor. Né? Por isso que é bipolar? Bipolar, exatamente. Não é uma questão de temperamento, né? Porque há um equívoco, as pessoas pensam, não, ele é bipolar, fala no cotidiano, no coloquial, porque ele numa hora está de um jeito, noutra hora está de outro. Não necessariamente isso é transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar, você tem episódios de humor. Episódios de humor depressivo, que dura dias, e episódios de elação de humor, que quando não grave é chamado de hipomania e quando mais grave é chamado de mania. Seria uma alternância entre euforia e humor? Boa, por aí. Então, lá no polo de elação de humor, na hipomania e na mania, nós temos um afeto elado, portanto, nós podemos ter um afeto eufórico, expansivo, irritável, a pessoa fica acelerada, falante, com uma loquacidade muito grande, agitada, cheia de ideias, autoestima muito inflada, achando que pode tudo, grandioso, se desorganizando em atividades potencialmente arriscadas mais prazerosas, como gastos financeiros excessivos, vida sexual muito produtiva e inadequada, uso de bebida alcoólica, de algumas substâncias. E o polo depressivo já é mais fácil de perceber, porque nós temos um maior entendimento, como nós falamos no podcast, né, que nós já fizemos, né? É uma síndrome depressiva que envolve um rebaixamento de humor. Então, são polos diferentes, né? Não são pessoas com temperamentos que se modificam no mesmo dia. Na verdade, nós temos aqui algumas perguntas dos nossos internautas. Teve Francisco César, ele fez uma pergunta enorme, eu vou tentar resumir, né? Ele coloca, em síntese, como o senhor colocou, o que costuma desencadear uma crise com pessoas com transtorno bipolar e como é possível prevenir essa crise? Ele fala aqui que tem uma filha com transtorno bipolar. Se ela tem o transtorno afetivo bipolar, a melhor prevenção é realizar o tratamento adequadamente, né? A grande questão é que no quadro de transtorno afetivo bipolar, Valdir, a grande maioria dos pacientes tem uma grande possibilidade de ser estável, de ficar estável. Então, as medicações trazem um equilíbrio do humor, uma modulação adequada do humor, que nós chamamos de eutimia, e as pessoas ficam bem. Só que depois de 1, 2, 3 anos bem, a pessoa costuma, muitas vezes, fazer um teste. Não, vou parar o remédio, vou diminuir o remédio, vou testar, vou avaliar como está. E aí nós temos todo um conceito de recorrência de sintomas. Claro. Por uma falta de adesão adequada ao tratamento. Algumas outras situações, então esse é o primeiro, se já tem o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, procure um tratamento. Faz o tratamento e está bem, a recorrência dos sintomas geralmente acontece por uma descontinuação do tratamento farmacológico ou um uso não tão regular das medicações. Mas fatores outros podem desencadear crises de humor em transtorno afetivo bipolar, mesmo você estando bem medicado, bem tratado. Por exemplo, o uso de substâncias lícitas e ilícitas. Bebida, maconha, cocaína, derivados de cocaína, psicoestimulantes, anfetamínicos e outras drogas podem causar isto. Ciclo de sono irregular.
pessoa não dorme por questões de trabalho ou por questões outras, né? Então, isso pode desencadear. Mas na prática clínica, a partir do momento, respondendo o nosso telespectador, que se tem um diagnóstico e tem um tratamento, a maior parte das recorrências se dá por uma irregularidade no tratamento. Doutor Regis, nós assim que convivemos em sociedade, eu falo que nós gravamos esse programa em 2 estúdios, gravamos um e todos os 2 são um shopping. Um aqui no Brasília Shopping e o outro lá no Shopping Pátio Brasil. E por que eu estou colocando isso? São pessoas, eu, por exemplo, desço o elevador, ando pelo shopping, eu vejo várias pessoas. Agora, quais são os principais sintomas, né, e sinais que indicam que uma pessoa que de repente está convivendo com você pode estar com transtorno bipolar? São critérios diagnósticos, né? As doenças psiquiátricas têm seus critérios diagnósticos. Na verdade, as doenças na medicina têm os seus critérios diagnósticos, né? Então, para você ter um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva, tem alguns critérios. Você tem um diagnóstico de hipotireoidismo, tem alguns critérios. E por aí vai, né? Em qualquer clínica, né? Qualquer clínica você vai ter os seus critérios, clínico e cirúrgico. Na psiquiatria não é diferente, nós temos uma especialidade clínica, nós somos uma especialidade clínica. Então, o transtorno afetivo bipolar, muitas vezes ele não está descrito na testa das pessoas, sobretudo naqueles episódios que não são graves. Quando o episódio maníaco, que é a elação do humor, aquele humor lá em cima, completamente intenso, grave, com sintomas muito potentes, é notório aos olhos das pessoas que aquela pessoa não está bem. Podemos até não saber qual é o diagnóstico, mas ela não está bem. Ela precisa de um suporte psiquiátrico. O grande problema está naquilo que não é tão grave. Por exemplo, numa hipomania, que foi o termo que eu usei há pouco. Certo. Numa elação de humor não tão intensa. Aí, às vezes, é difícil, porque muitas vezes você não convive com a pessoa e pensa que é o estilo dela. Exatamente, isso que eu ia colocar. Eu, por exemplo, tenho no meu círculo de conhecimento, tem várias pessoas. Tem um que eu chamo de seu Lunga, que eu acho que é da tua terra, do Sim, Ceará, sim. que era mal-humorado direto. Lá no sul do Ceará. Isso, que era mal-humorado direto. Pô, essa pessoa não deve ser normal, ela sempre mal-humorada, tudo mais. E agora a bipolaridade, ela vai alternando, né? Tanto do bom humor como do mau humor. E aí, o que me levou a te fazer essa pergunta? Exatamente, é possível uma pessoa que não tem, assim, o conhecimento psiquiátrico, que não passou 10 anos numa faculdade, identificar, acho que essa pessoa está sofrendo transtorno bipolar, eu vou sugerir que ela faça um tratamento, vou indicar, assim, como amigo mesmo. Sim, sim. Lembrando, né, que o jeito de ser da pessoa, isso é muito comum no coloquial, certo, né? Então, você é bipolar. Isso é muito comum, né? As pessoas, você deve ser bipolar porque você oscila muito. Não, tem outras situações patológicas e não patológicas na estrutura de funcionamento da pessoa, na estrutura de personalidade da pessoa, que determina oscilações e não necessariamente a bipolaridade. A riqueza da psiquiatria, amigo Valdir, está na psicopatologia. A psicopatologia é o nosso exame das pessoas no seu estado de normalidade e de anormalidade, vamos assim dizer, no seu estado de natureza sã ou no seu estado de natureza adoecida. Psicopatologia vem muito ligado à fenomenologia, vem muito ligado à filosofia, vem muito ligado, portanto, a um entendimento do ser, né? Então, essa psicopatologia não é uma coisa muito apurada, até porque as pessoas não estudam isso na população geral, né? Nós falamos num episódio, né, sobre detectar risco suicida, em alguns aspectos de outro episódio. É mais fácil do que perceber uma pessoa em hipomania, porque ao não ter o entendimento psicopatológico da estrutura da pessoa, né, você não tem um entendimento do sintoma, do sinal. Então não é uma tarefa simples. Às vezes não é simples para nós psiquiatras, né? Porque às vezes o paciente chega e não tem aquela clareza diagnóstica. Claro. E aí nós vamos atrás. A grande questão é que, inevitavelmente, é nexo causal. Nexo causal. Um transtorno afetivo bipolar em crises depressivas
ou crises de elação de humor, seja hipomania ou mania, vai gerar problemas. Vai criar problemas. Quando você bebe uma água que realmente está muito seco, o nosso clima aqui em Brasília, você falou muito sobre a questão do sentido farmacológico, né? Do ato farmacológico no tratamento. Até que ponto a farmacologia ela é benéfica para o transtorno bipolar? E o que acontece se o paciente, por conta própria, deixar de tomar o remédio? Eu brinco assim, os pacientes, tem paciente que chega no meu consultório, já é paciente meu de longa data, já tem o diagnóstico, já teve crises depressivas claras, já teve crises de mania em euforia clara, já teve problemas, já teve prejuízos na vida nessas crises. E depois de 3, 4, 5 anos de eutimia é o termo que nós utilizamos para um padrão de humor mais estabilizado, o paciente chega para mim e diz, doutor Regis, eu vou fazer um teste, eu vou parar minhas medicações. Eu sou democrático, eu tento argumentar e trazer os argumentos sobre o não parar, e eu digo, eu não sei quando você vai voltar. Mas você vai voltar, porque eu também não sei se você vai ter uma crise de humor daqui uma semana, um mês, 6 meses, um ano, mas você vai ter uma crise de humor. Então é inevitável que o paciente com o diagnóstico certo, porque se o diagnóstico estiver errado, ele não vai ter crise de humor. Com o diagnóstico certo, ao parar a sua medicação, o seu conjunto medicamentoso que estabiliza o humor, é inevitável que ele vai ter uma crise, porque é uma doença crônica com episódios agudos recorrentes. Na luz da ciência, hoje nós não temos cura, mas nós temos tratamentos. Por exemplo, eu tenho médicos aos montes, juízes, diplomatas, executivos, professores, que têm o diagnóstico, aceitam o diagnóstico e, portanto, tomam sua medicação, constroem sua linha histórica terapêutica e estão estáveis, trabalhando normalmente, sem nenhuma limitação na vida. Abrindo um pouco o leque no tocante ao cuidado à saúde mental, nós vamos aqui lembrar dos psicólogos, dos terapeutas. Aí a minha pergunta, a psicoterapia somente, ela pode tratar o transtorno bipolar sem medicamento ou tem que ter o medicamento? Tem que ter o medicamento, mas isso não tira o valor, né, primordial da terapia. A terapia é um processo constante de encontro de você consigo mesmo e permite, portanto, uma coisa que é extremamente necessária ao tratamento do transtorno afetivo bipolar, que é a psicoeducação. É mostrar, por exemplo, para o paciente que mesmo ele estável, ele tem o diagnóstico e ele vai ter problemas se ele parar o tratamento. Então, é um processo de manutenção do entendimento do paciente sobre a sua situação de saúde, sua situação de morbidade, para a manutenção do tratamento. Sozinho, a terapia não vai conseguir, em sendo um diagnóstico correto de transtorno afetivo bipolar, não vai conseguir manter o paciente estável. Só ela não. Mas ela é super importante na busca do entendimento do paciente, da manutenção do tratamento farmacológico. E esse tratamento tem que ser vitalício? Na luz da ciência. Por que eu estou, desculpe me interromper, já interrompendo, por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Já teve 3 programas que eu te entrevistei e eu até tirei do meu roteiro, não vou fazer a pergunta sobre cura, porque você já me explicou e muito bem aceitável essa sua resposta. Mas esse tratamento tem que ser vitalício, então? Na luz da ciência, hoje, é um tratamento que nós não estabelecemos um deadline, um fim, um prazo. Claro que se as coisas mudarem daqui 5 anos, 10 anos, a gente vai incorporar na nossa prática. Mas por ser, Valdir, uma doença crônica, com episódios agudos recorrentes, o tratamento não tem um deadline de fim. E é importante por quê? Porque nós precisamos dialogar isso com o paciente. Claro. Nós precisamos mostrar a verdade para ele. A esconder a verdade não é o caminho mais terapêutico. Por sinal, é um caminho muito infeliz em termos de terapêutica. Claro. O paciente precisa ser acolhido, nós médicos e profissionais da saúde de qualquer área, na saúde mental, por exemplo, falando a verdade, mas mostrando que tem vida, e vida normal. Claro. Contudo, é tipo diabetes, Valdir.
Né? Diabetes, uma vez estabelecido o diagnóstico, na luz da ciência hoje, vai ter que manter o tratamento. Continuidade de tratamento. Exato, com seus cuidados, com seus acompanhamentos, mas tem uma vida boa. Claro. Pode ter uma vida feliz, caso você queira continuar sendo feliz. Então, a perspectiva do tratamento do transtorno afetivo bipolar é o mesmo. O que nós temos que ter cuidado é com o diagnóstico. Não existe mais ou menos bipolar. Ou é, ou não é. Não existe era bipolar e deixou de ser. Não existe meio bipolar e nem existe tripolar. Exatamente. Então, uma vez estabelecido o diagnóstico, nós conseguimos dialogar com os pacientes nessa perspectiva. Só lembrando a você que está nos assistindo, nós estamos aqui no podcast Psiquiatria Cotidiano. Nós vamos colocar o nosso e-mail aqui, psiquiatriacotidiano@gmail.com. Tem a nossa rede social também e também o Instagram do Dr. Regis. Participe, mande a sua sugestão de pauta, mande a sua pergunta, a sua dúvida, que quem manda nesse programa são vocês, internautas. Voltando aqui para mim, Uchoa, de que forma, Dr. Regis, o estilo de vida pode ajudar no tratamento de uma pessoa com transtorno afetivo bipolar? Legal. Né? Assim, você viu que eu falei há pouco, né, quais fatores poderiam desencadear crises, né? Assim, e foi uma coisa que eu toquei um pouco nisso, né? Porque para evitar crise, uma das coisas é aceitar o diagnóstico, compreender que tem tratamento e compreender que pode ter uma vida boa com esse tratamento. Sem o tratamento, a vida vai ficar capenga, porque ela vai oscilar como se fosse uma montanha-russa. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vida que não tenha excessos é uma vida muito interessante para quem tem uma patologia bipolar. Então, se eu beber demais, se eu dormir de menos... Tudo moderado. Tudo moderado. Cuidando de si. Atividade física moderada, alimentação adequada, sono preservado... relações sociais adequadas e agradáveis, sem excessos. E é interessante falar disso, porque quando a gente fala disso, as pessoas se assustam. Sim. Não, mas esse é o certo, sendo bipolar ou não sendo bipolar, né? Mas essa pegada de intensidade que faz com que você deixe de se cuidar no seu ciclo circadiano, no seu cuidado com seu sono, no seu cuidado com sua mente, no seu cuidado com o seu equipamento corporal, desencadeia crise. Eu vou aproveitar essa tua resposta e pedir quais os maiores mitos e preconceitos, né, que ainda cercam o transtorno afetivo bipolar na sociedade. Na verdade, mito, preconceito, estigma, é muito comum na psiquiatria. É psicofobia, né? É muito comum na psiquiatria porque as pessoas gostam de olhar para o outro, enrustir o dedo e criticar, quando na verdade nós temos, e nós já falamos isso em outros momentos, em outros episódios, nós temos uma sociedade completamente adoentada. Então, os mitos envolvem algo mesmo no senso comum, de que o transtorno afetivo, o indivíduo com transtorno afetivo bipolar sempre é perigoso, né? Interessante. É uma bomba relógio. É uma bomba relógio, que vai, de certa forma... Andar pisando em ovos. Exato. Então, os mitos no sentido de que as pessoas acreditam que o transtorno afetivo bipolar não pode conviver em sociedade, né? Então, o não acolhimento vem muito disso. Nós já conversamos aqui sobre transtorno do espectro autista, sobre uso de substâncias psicoativas. Vai muito ao encontro disso. A sociedade é muito preconceituosa. A nossa sociedade, Valdir, podemos até depois pensar num podcast sobre isso, chamando algum filósofo para conversar sobre tal, um sociólogo. A nossa sociedade é preconceituosa. Com certeza. E paga uma de não ser. Então, o paciente com transtorno afetivo bipolar sofre o mesmo preconceito, né, de larga escala, de acordo com o olhar do outro em relação às outras doenças também psiquiátricas. Doutor Regis, nós estamos chegando quase ao finalzinho do nosso podcast, mas eu gostaria que você encerrasse mandando a mensagem para aquela mãe, para aquele pai, para aquele amigo de alguma pessoa que tem esse transtorno afetivo bipolar, mas aquela mensagem que a pessoa... Hoje são duas coisas muito chatas, é invasão e julgamento. Então a mensagem, como tratar essas pessoas sem invadir e sem julgar? Obrigado pelo programa, né? Um tema extremamente interessante, né?
É bom falar de coisas interessantes com qualidade, sem juízo de valor em relação às pessoas. Se o seu parente, se o seu familiar, se o seu amigo tem uma condição de saúde mental, por exemplo, sintomas que eu citei aqui que possam levar a uma percepção, não digo um diagnóstico, o diagnóstico tem que ser feito em outro momento, uma percepção sobre essa possibilidade de transtorno afetivo bipolar, é acolher, né? Não é excluir, é levá-la a um tratamento, é estimular a um tratamento, é fazer o tratamento acontecer, é mostrar que há tratamento. Por sinal, a psiquiatria é uma especialidade muito eficaz nos seus tratamentos. As pessoas acreditam que não somos, nós somos muito eficazes, né? Se eu fosse filosofar sobre outras áreas da medicina, talvez vocês iriam entender isto. Então, é levar ao tratamento, cuidar, né? Tem tratamento, tem como ficar estável, tem como ficar eutímico, é uma palavra que todos nós aprendemos nesse podcast, e tem como ter uma vida normal, igual àquele que não tem o diagnóstico. Agradeço muito aqui mais uma vez a participação do meu parceiro, Dr. Regis Barros, em mais um episódio que está me dando a honra de apresentar aqui sobre transtornos mentais, né? Transtornos da saúde mental, psiquiatria cotidiano. Lembrando que você pode participar também nesse programa, basta escrever aqui para o nosso e-mail, psiquiatriocotidiano@gmail.com. Se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais, está aqui também, logo abaixo, a rede social, o Instagram do Dr. Regis. Hoje o nosso programa, ele teve toda essa capitania técnica do Luiz Uchoa, a edição é de Simon Williams e eu humildemente assino essa produção. Estaremos de volta no próximo episódio, né, doutor? Estamos juntos, até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.